Boa noite. Nós estamos hoje aqui no estúdio com a presença do vereador Eduardo Macluf, do PP. O vereador Eduardo foi recentemente indicado e está pleiteando a vaga de vice na chapa da governadora Ieda Cruzius, do PSTB, para concorrer nas próximas eleições. Eu queria, antes de mais nada, dar uma boa noite para ti, Eduardo, e começar te perguntando se vai sair mesmo candidato a vice da Ieda ou não. Bom, primeiramente, Rubens, muito obrigado pelo convite, poder estar aqui conversando contigo, com todos os telespectadores, conversando com a comunidade de Pelotas. Sobre a questão da candidatura a vice-governador, o Partido Progressista ainda não definiu o nome. Nós, dentro do Partido Progressista, através do seu diretório estadual, que é composto por 140 membros, definiu que a escolha seria pelo diretório e o candidato, aquela pessoa que colocou o seu nome à disposição, que obtivesse o maior número de votos, seria o candidato a vice. Certo. Eu apresentei o meu nome, juntamente com o deputado federal Wilson Kovac, que é do norte do estado, de Frederico Westphalen. Fizemos a inscrição, estávamos prontos para a disputa no voto dentro do diretório, da qual eu tenho a convicção de que sairia vitorioso nessa disputa, mas o diretório, a executiva do partido, melhor dizendo, e não o diretório, optou por suspender temporariamente esse processo de escolha. Eu achei uma atitude prudente e correta. É a mesma coisa, Rubens, do que tu, que é um jornalista experiente, eu querer aqui impor quem será o teu produtor do teu programa. Nós estamos num programa, tu é um jornalista, e eu queria impor um nome para ser o teu produtor. Eu acho que é legítimo que, juntamente com a emissora, tu possa discutir um nome que seja parecido com o perfil que tu acha que corresponde às suas expectativas. A governadora deverá ser ouvida. Há uma tendência por parte da governadora, por já conhecer o trabalho, pelo nome do secretário, ex-secretário de Agricultura, João Carlos Machado, pelo ex-secretário da Casa Civil, Otomar Vivian, do qual respeito esses dois homens públicos, mas o Partido Progressista não definiu de que forma será feita esta escolha. Se for pelo voto dentro do diretório, o meu nome está inscrito e mantenho a minha candidatura, até por entender que um jovem pode contribuir e ser o fator diferencial e motivacional desta chapa, encabeçada por uma mulher como candidata ao governo do estado e por uma senadora, Ana Amélia Lemos, pré-candidata ao Senado. Um jovem faria esse diferencial. É o meu entendimento e o entendimento de algumas lideranças do Partido Progressista. Certo. A palavra final será de quem? De uma discussão com a governadora Ieda Cruzius para analisar o perfil que ela compreenda que melhor poderá contribuir com o seu governo e também pelo diretório do Partido Progressista. Essa é a definição, isso é que estamos aguardando para os próximos dias. Por enquanto, o meu nome continua à disposição do Partido Progressista e te digo que me deixou muito honrado em saber que o Partido Progressista, quando pensou em jovem, lembrou do meu nome. Um vereador do interior, de primeiro mandato, mas que já foi reconhecido pelo diretório estadual do seu partido. Que idade você tem, Eduardo? 35 anos. Talvez não tão jovem assim, não 35 jovem, anos, mas 35 anos. Me diga uma com coisa. Alguns cabelos brancos. A governadora, nesse mandato, sofreu uma bateria de críticas violenta, não é? Sim. De toda a imprensa, com problemas de administração e corrupção e denúncia em Ministério Público e tal. E ela saiu, aliás, é um caso que merece ser estudado por algum cientista político, né? Ou até algum acadêmico, fazer uma pesquisa sobre o bombardeio que ela sofreu. Jamais visto no estado do Rio Grande do Sul. Talvez jamais visto, né? E mal ou bem ela sobreviveu, está de pé e está concorrendo, inclusive, como pré-candidata a governadora. Todo esse bombardeio que ela sofreu não te assusta na possibilidade de tentar concorrer como vice dela? Eu acho que não, Rubens. Eu acho que ela sofreu todo esse bombardeio da imprensa, da oposição, do próprio vice-governador, o atual vice-governador do estado, foi um dos principais artífices desse bombardeio. E veja que ela sobreviveu e agora, durante o período eleitoral, a governadora Ieda Cruzius terá um momento, através do espaço de televisão, através das oportunidades, dos debates, de mostrar os avanços que o governo do estado teve do ponto de vista da gestão. A busca pelo déficit zero, isso é uma grande conquista para o estado do Rio Grande do Sul. Há 30 anos o estado do Rio Grande do Sul, há 30 anos, no final do ano, no mês de dezembro, socorria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, do Banrisul, para pagar a folha de 13º. Foi a primeira vez na história, em 30 anos, em 3 décadas, que não foi necessário buscar este empréstimo ao Banrisul. Resultado do quê? De uma política de ajuste fiscal.
resultado de uma política de gestão séria e eficiente imposta pela Governadoria da Cruz. Então não me assusta. Eu acredito que este debate sobre corrupções, desvios de recursos públicos, foi o debate dos últimos 3 anos dentro do Estado do Rio Grande do Sul, dentro da Assembleia Legislativa, junto com o Ministério Público, através dos órgãos de comunicação e da imprensa. Acho que esse debate está superado. Eu acho que agora é a primeira oportunidade que ela tem em 3 anos de mostrar o que fez, o que realizou e como o Rio Grande do Sul avançou. Por isso não me assusta e ficaria muito honrado em participar de uma chapa, de uma governadora que teve a coragem que nenhum homem no Rio Grande do Sul teve e a ousadia de ajustar as contas do Estado. Então tu imaginas que ela tem condições de se eleger Não tenho novamente? dúvida de que a Governadoria da Cruz, a pré-candidata ao governo do Estado, vai para o segundo turno e com chances de se eleger. O senhor tem alguma pesquisa no qual se baseia para afirmar As isso? pesquisas que eu tenho conhecimento são as mesmas que todos nós lemos nos jornais, nos meios de comunicação do Rio Grande do Sul. Hoje a governadora conta com aproximadamente um índice de 10, 11% de intenção de votos. Os outros 2 pré-candidatos, o Fogaça e o Tarso Genro, na margem de 28, 29 e 30. Mas eu acho que é bom. Acho que a governadora está com um índice de expectativa de voto interessante. Ela vem agora numa crescente. A partir do momento que começar a mostrar o que fez, o que conquistou, eu não tenho dúvida que a governadora Ieda Cruz está no segundo turno e com certeza com uma vitória garantida com a reeleição. Me diga uma coisa, ser vereador é pior do que ser deputado federal, imagino, né? Ou vice da governadora. O que lhe atrai em ser vice-governador? O que é fascinante, o que é interessante para um político, não é? Ser vice-governador ou ser um deputado federal ou ser um vereador? O parlamento não é mais sedutor do que ser vice-governador? O parlamento é muito lento. Mas é a natureza. A atividade legislativa dele, né? é lenta. Até a aprovação de um projeto. Tem deputados federais, alguns por incompetência e inoperância. Outros realmente por conta da morosidade do processo legislativo, que ao término de um mandato de 4 anos não conseguiram aprovar um projeto de lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O processo legislativo é um processo lento. O executivo, eu tive a experiência quando estive em Brasília no Ministério da Agricultura, no Ministério das Cidades, com o ministro Pratinho de Moraes. O executivo é mais rápido, tu enxerga as ações, tu tem condições de contribuir. No caso de vice-governador do Estado, veja que nós nunca tivemos, Rubens, um governador do Estado da Zona Sul. O último vice-governador e o único vice-governador do Estado que nós tivemos da Zona Sul do Estado foi Edmar Fetter, no início da década de 70. Recentemente lançaram uma campanha, Acorda Pelotas, pelo aumento da representatividade política, aumentar o número de cadeiras de representantes políticos da Zona Sul, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. E por que não como vice-governador? A importância de ter um vice-governador ao lado, um companheiro de chapa do governador, da governadora, isto com certeza influencia nas ações políticas e na gestão de governo e com certeza trará benefício para essa região do Estado. Eu não tenho dúvida disso. São ações diferentes, a ação do parlamento é muito diferente da ação do executivo. As duas me fascinam, a política me fascina. A política me fascina. A ação de vereador é uma ação mais focada num contato mais direto com o eleitor. O vereador é a porta de entrada da política. É muito difícil um cidadão do bairro, da vila, ter contato com um deputado estadual, com um deputado federal. Ou com o próprio prefeito, que tem um aparato de secretários, e estruturas e chefe de gabinete para chegar ao prefeito. O vereador não. O vereador, o cidadão, o eleitor encontra na rua, encontra na padaria, encontra no supermercado, sabe onde o vereador mora, encontra nos corredores da Câmara. Então, isto é interessante, esse contato direto com o eleitor é interessante, a atividade do Legislativo Municipal. Claro que, além disso, e não é só isso a função do vereador, a elaboração de lei, a fiscalização de ações do Poder Executivo, que são inerentes e constitucionalmente, são as atribuições do vereador. São coisas diferentes. A ação de um deputado federal, morasse muitos anos em Brasília, trabalhasse no Congresso Nacional, tu sabe que é uma ação de representação. Além da ação fiscalizadora do Executivo, da elaboração de leis, de discussões de temas nacionais, mas também, hoje, pelo sistema que se impõe, errado ao meu ponto de vista, de distribuição de recursos, onde um deputado federal dispõe de 12 milhões de reais por ano de emendas parlamentares, ao longo de um mandato de 4 anos são 48 milhões, sem critérios de distribuição. Critério qual é? O prefeito amigo do deputado. O município que eu tive mais voto.
É justo? Não, não é justo. Mas é a regra do jogo. Então nós temos que hoje, enquanto não conseguirmos mudar e alterar esta regra, nos adaptarmos a ela. Então é importante o papel de um deputado que possa vir buscar recursos e defender políticas interessantes públicas para a sua região. Mas eu volto à pergunta, o que ele atrai na possibilidade de ser vice-governador? Qual o seu trabalho? Essa representatividade. Tu ser uma pessoa, tu ser o segundo na hierarquia do governo do estado representando uma região. Claro que eu não seria um vice-governador da Zona Sul do estado, eu não posso. Não existe um governador de uma região. O governador e o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que neste atual momento político, um jovem assumir esta posição estratégica importante por uma metade sul do estado com pouca representatividade política, com certeza isto vem agregar e muito no crescimento e desenvolvimento socioeconômico dessa região. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Além, é claro, Rubens, da experiência de poder estar dia a dia em contato com a administração do teu estado. Claro. Vivenciando, acompanhando as ações de governo. Isso é fundamental, eu acho que isso é o desejo de qualquer homem público poder participar. Se tiver alguma denúncia a fazer contra a governadora, você não fará, né? Não será um vice-governador como foi o primeiro. Eu acho que o vice-governador Feijó, sinceramente, as atitudes, a postura, não é isso que o governo, que o povo, que o eleitor do Rio Grande do Sul, que o cidadão gaúcho esperava de um vice-governador. Eu não estou dizendo que o político tem que esconder de forma alguma. Eu acho que agora, recentemente, ontem, tivemos aprovados o projeto Ficha Limpa, graças a Deus. Que bom! Certo. E tantos outros deverão vir. Agora, a forma como o vice-governador conduziu este processo, me parece, não só a mim, mas eu acho que a opinião pública do Rio Grande do Sul, que ele queria dar um golpe. Era o desejo de buscar o poder, se não pelo voto, que não teria condições de se eleger governador do estado, mas através de um golpe. Forjando muitas vezes provas e insinuações contra a governadora para buscar o poder, para buscar o impeachment da governadora e ter a sua ascensão ao poder. Que busca através do voto. Por que o vice-governador não pleiteia através do seu partido uma candidatura ao governo do estado? Legítima, que é um direito que ele tem, qualquer cidadão que tem filiação partidária tem. Por que ele não busca através do voto? Através de um golpe? Bem, vamos fazer um intervalo e voltamos em instantes. Boa noite. Voltamos para o segundo bloco da entrevista com o vereador Eduardo Macluf, do Partido Progressista. Eduardo, eu queria lhe perguntar sobre como é ser vereador em Pelotas. É motivador ou não? Ser vereador em Pelotas é motivador. Meu pai foi vereador aqui durante 40 anos, eu desde que nasci acompanho as atividades do Legislativo, desde criança acompanho, frequentava a Câmara de Vereadores com 6 anos de idade, quando o prédio da Câmara ainda era na Biblioteca Pública, no entorno da Praça Coronel Pedro Osório. É uma atividade diferente do que eu estava acostumado. Foi vereador por
6 mandatos? 9 mandatos. 9 mandatos. 9 mandatos. No final da década de 70 e no início da década de 80, houve a prorrogação de mandatos. Foram 2 mandatos de 6 anos. Por isso, com 9 mandatos, completou 40 anos como vereador. É uma atividade de muita dedicação. Como eu falei no bloco anterior, o vereador é a porta de entrada na política. É o primeiro acesso que o cidadão tem com um ente político, com um ente público. Então o vereador é aquele cidadão que tem que se preocupar, é aquele ente público, ente político que tem que se preocupar com a fiscalização das ações do Executivo, com a elaboração de leis, com as atividades inerentes ao Parlamento Municipal, mas também tem uma ação muito voltada ao atendimento ao eleitor. Porque a pessoa às vezes tem dificuldade, Rubens, de buscar um apoio de uma secretaria, por uma demanda, de uma secretaria de saúde, de uma companhia estadual de energia elétrica. Muitas vezes tem dificuldade de ter acesso a um diretor ou um gerente desse departamento. Isso socorre do vereador. Não é esta a função do vereador. Veja bem, nós temos as nossas funções constitucionais bem definidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município. Agora, não podemos, no momento de aflição de um cidadão que procura a Câmara de Vereadores porque tem uma dificuldade de resolver um problema de iluminação pública, compete, obviamente, que o vereador possa, através da sua estrutura, da sua assessoria, auxiliar esse cidadão para a melhoria da qualidade de vida do seu bairro, para a melhoria da qualidade de vida do saneamento da sua rua, do programa de iluminação pública. As demandas que chegam ao vereador através da população, porque muitas vezes, diferente do que as pessoas possam imaginar, o vereador tem que estar em tudo que é lugar. Não é fácil. Então, muitas vezes, os problemas da cidade chegam a nós, vereadores, por uma comissão de moradores, que vem reclamar pela falta de médico no seu posto de saúde, que vem reclamar pelo grande número nas filas, ou pela falta, ou pelo pequeno número de fichas de atendimento num posto de saúde, ou pelo problema da escola municipal, ou também pelos problemas de escolas estaduais, problemas que são do governo do estado, mas que o cidadão comum não tem acesso a um deputado estadual ou algum órgão do governo do estado, isso socorre do vereador. E o vereador faz essa interface. Então, como eu te disse, necessita ter muita dedicação. O vereador tem a sua atividade dentro do plenário terças, quartas e quintas pela manhã, mas a maior parte do tempo que nós estamos é percorrendo secretarias municipais, órgãos do governo do estado, órgãos do governo federal ainda no município de Pelotas, para fazer esse atendimento, tentar buscar essa solicitação. E isso nós utilizamos o período da tarde e segundas e sextas pela manhã. Eu acho que vale a pena dizer que não são todos os vereadores que fazem isso, né? Pelo menos, assim, aqueles mais sérios... Cada um responde pelo seu mandato. Eu posso te dizer assim, que a minha dedicação é quase que exclusiva ao exercício da vida pública hoje. Hoje a minha dedicação é quase exclusiva. Vou te dar um exemplo, bem claro. Eu, durante a minha campanha eleitoral, eu fiz a minha campanha visitando. Eu aprendi isso com meu pai, conversando com as pessoas, apertando mão. Visitei escolas de samba, visitei lideranças de bairro, visitei futebol amador, clubes e entidades. Hoje, todas essas entidades que eu visitei durante a campanha que me convidam, eu, dentro do possível, consigo fazer uma adequação na minha agenda e visitar novamente. Porque eu acho muito desagradável. Na hora do voto, tu visita uma entidade carnavalesca. Passou a eleição, essa mesma entidade carnavalesca que te recebeu também, te convida e tu não vai mais. Não vai porque não precisa do voto. Eu mantenho um roteiro de visita em todos aqueles lugares onde eu fui durante a campanha. Até para evitar que as pessoas digam, olha, o vereador ou o político vem aqui de 4 em 4 anos. Claro. De mim, não vão poder falar. De outros, eles que respondam pelo seu mandato. Eu lhe perguntei se você achava que a Câmara era um lugar, enfim, pouco atraente, né? Porque já está pensando em galgar postos mais elevados e tal. O seu colega vereador Eduardo Leite também está pensando em concorrer a deputado estadual ou senhor federal, né? Eu imagino que outros colegas vereadores também têm essa pretensão de concorrer a deputado estadual. Miriam Marrone, etc. Eu fico pensando o que o eleitor pelotense pensa, não é? Dos parlamentares que mal ou bem se elegem com a missão de representar as comunidades, passam adiante para novos voos e tal. E compreendo que isso seja, de certa maneira, natural na política e legítimo, né? Mas eu sempre me pergunto se esse pulo para voos mais altos não é uma maneira de se livrar da Câmara, porque lá na Câmara até caixãozinho de voodoo tem, né? Quer dizer, o nível da Câmara é meio... Melhorou. Eu acho que nessa gestão, alguns nomes que surgiram passam essa impressão de que houve houve uma melhoria. Eu fiquei fora aqui durante 8 anos de Pelotas, mas
pelo que eu observava, acompanhando pela imprensa, pelos jornais, pela própria TV Câmara quando via Pelotas, a impressão que me dá, e também conversando com as pessoas na rua, de que melhorou. Que essa legislatura melhorou o nível dos debates, as proposituras, as leis que foram aprovadas e discutidas dentro da Câmara de Vereadores, pelo menos é a impressão que me passa. Certo. Claro que essa tua preocupação é legítima. Quantas vezes nós criticamos, e aí sim eu acho que é mais pertinente essa tua colocação, quando fizemos referência ao Executivo. Um prefeito que foi eleito, eleito para exercer o mandato do prefeito e interromper o seu mandato para galgar um posto de deputado estadual ou deputado federal. Eu acho que aí é mais pertinente essa preocupação. Quanto ao parlamento, o Partido Progressista tem seus suplentes. Não, claro. Que na minha ausência, na minha busca de galgar um degrau a mais na política, uma pré-candidatura à deputação federal, e uma vez eleito, o suplente, que foi escolhido por uma grande parcela da população, que teve um grande volume de votos, vai assumir esse posto legítimo, de forma democrática. E veja bem, Rubens, eu acho que a nossa região, por muitos anos, esteve inerte. Tu sabe que eu morei em Brasília, e na época, quando eu cheguei em Brasília, eu reclamava dos nossos prefeitos. Eram poucos os prefeitos que eu vi em Brasília. Não é o fato. O ir a Brasília por ir não vale a pena. Sim. O sujeito lá fazer turismo não me interessa. Sim. Agora, o sujeito ir a Brasília, buscar projetos, levar projetos, discutir com órgãos do governo federal a possibilidade de captação de recursos, de adequação de projetos para o seu município, para a sua realidade, com recursos oriundos do Orçamento da União, isso é interessante. Isso é necessário. Então, os nossos prefeitos, até o ano de 2001, 2002, quando eu cheguei em Brasília, ainda eram muito acanhados nesta busca de recursos. Serve também para a nossa representatividade política. Nós temos uma representatividade política muito pequena nessa região. Então, se os nossos homens públicos não estiverem dispostos a ultrapassar a ponte do Retiro, nós vamos ter uma Câmara de Vereadores completa, mas não teremos representatividade política no Legislativo nem na Câmara Federal, porque o caminho é esse. Geralmente, o primeiro passo, o ingresso na política é através da vereança ou do Executivo Municipal. E tu tem que galgar esses postos, senão estaremos fadados a ficar sem representação política. Mas o senhor não acha que a nossa Câmara de Vereadores, já temos aí 2 anos, né? Eu moro há 2 anos. Eu moro há 2 anos em Pelotas, depois de passar 20 anos fora. Não vi grandes matérias, eu digo, estruturantes da cidade, reestruturantes da cidade serem aprovadas. Temos aí questão do estacionamento rotativo, que não foi votado ainda e já se discutiu. O senhor é um e o que eu tenho cobrado isso, tenho cobrado inclusive do Executivo. Votamos aí, passamos aí algumas coisas importantes. Projeto antifumo, acho que foi um projeto interessante, autoria do vereador Ivan Duarte. Antifumo também. A lei da transparência. Que não vem sendo muito bem respeitado, nem fiscalizado. Fiscalizado. Mas, de qualquer forma, como no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, essa aparentemente não pegou muito bem. Quer dizer, não pegou. A lei é boa, a lei mas das não tem diárias fiscalização. E a publicização, né? A divulgação, a transparência das diárias e aos salários dos cargos de confiança e tal, são coisas importantes. O valor das diárias. Mas o valor também. Mas acontece o seguinte, as questões estruturantes da cidade, aquelas que a população, que alguns municípios aí na volta já aprovaram, se não me engano, Bagé, o estacionamento rotativo está aprovado. Bagé, Rio Grande. Aqui nós estamos aqui há décadas. Essa questão... Esse tipo esse atraso permanente, constante de matérias centrais para a cidade, não lhe causa angústia, não? Mas claro que me causa. Veja bem, Rubens, a questão do estacionamento rotativo. Há 20 anos, Pelotas empurra com a barriga essa discussão. Há 20 anos, Pelotas empurra com a barriga essa discussão. Está saturado. Qualquer cidadão que quiser ir ao centro de Pelotas, fazer uma compra no comércio, necessariamente, se não tiver a disposição de ficar 10 minutos circulando, procurando uma vaga, vai ter que cair num estacionamento pago. E, por vezes, o próprio estacionamento pago está lotado, tem a plaquinha de lotado. Por que eu trouxe essa discussão à tona? E quem trouxe essa discussão do estacionamento rotativo foi o vereador Eduardo Macluf. É um projeto de competência do Poder Executivo. Cabe agora o Poder Executivo encaminhar para a Câmara de Vereadores. Eu firmei minha posição quando fui o primeiro vereador a discutir, a debater e a cobrar do Poder Executivo que enviasse um projeto nesse sentido. Agora, existem temas, de certa forma, polêmicos, que muitos homens públicos não têm a coragem de enfrentar. Isso necessita de coragem e ousadia. O estacionamento rotativo é um tema polêmico, mas é necessário. A ocupação do espaço público, os ambulantes.
É justo, Rubens, a gente andar pelo calçadão de Pelotas e ver um cidadão que paga IPTU, imposto, assina a carteira dos seus funcionários, e ver um outro que defronte o estabelecimento comercial dele, coloca uma banca sem pagar absolutamente nada, sem gerar emprego, e quando por vezes coloca alguém para trabalhar e não assina a carteira, não paga imposto, e mais, prejudica o comércio daquele que está legalizado, pagando imposto e fazendo as suas coisas de acordo com os ditames da lei. É errado? É difícil enfrentar esse problema? Claro que é difícil. É doloroso, existem famílias que sobrevivem daquilo. Agora, se nós não tivermos políticas públicas para tirar aquele cidadão dali, trazê-lo para a formalidade e, mais do que isso, a coragem de enfrentar esses temas. Pois é, aí que está o ponto. Esse governo o prefeito Fetter está há 5 anos aí, né? Teve tempo suficiente de encaminhar questões importantes e não fez. Essa questão da invasão do espaço público, paulatinamente, a impressão que eu tenho, e que como jornalista e observo a realidade, é que parece que Pelotas é a cidade do puxadinho. Todo mundo faz um teste assim, avança um pouquinho na lei, contra a lei, né, para ver se cola. Nós temos ali avança um pouco mais. Se colou, avança. E aí quando passa algum tempo, aquilo vira um problema social, porque ninguém inibiu aquilo no começo. Exatamente. Por exemplo, alguns exemplos rápidos. A UFPEL mesmo. A UFPEL criou um muro, que alguns chamam de muro de Berlim, né, em volta do prédio da reitoria, lá no Campos Ângulo, isolando bastante o bairro da Balsa. Este muro invadiu uma pista, uma via pública, asfaltada inclusive, até o meio. E ali ficou. Parece que o Ministério Público fez algum movimento e ficou. Mas então há 6 meses esse muro está ali, até o meio, em vez de voltar até o início da rua. Onde deveria estar, pelo menos. E ficou até o meio. Assim são os ambulantes, assim são os cães que vão aumentando em quantidade. Que também trouxe essa discussão para dentro da Câmara junto com o vereador Ivan Duarte, o problema dos animais de rua na nossa cidade. Pois é, mas nós estamos aí há 5 anos, os problemas mas veja bem. Agora pegou fogo, infelizmente pegou fogo na hospedaria de animais. Mas veja bem, essa questão dos animais de rua... Os lojistas também, no calçadão, né, estão competindo com os próprios ambulantes, colocando nas calçadas os móveis e coisas para cabides e tal, e com locutores falando e berrando, a poluição sonora. Esses assuntos falta de fiscalização. Não vemos, mas quem é que fiscaliza? O poder público. Mas é isso que eu estou te dizendo. Rubens, nós falamos vou dizer uma frase só para deixar o senhor falar. A impressão que se tem, me perdoe o prefeito, mas o prefeito me parece um homem tímido. O prefeito Fetter parece um homem disposto a colocar algodão entre cristais o tempo todo. Ele não se dispõe com ninguém. Essa é a impressão que tenho como jornalista. O prefeito Fetter é um homem de composição com tudo e com todos. Jamais poderemos esperar dele um ato, por exemplo, como o do governador Brizola, na cadeia da legalidade. Você não acha que o prefeito é um pouco leniente em relação a essas questões? Veja o que nós estávamos falando agora há pouco, Rubens. Aprovamos um projeto interessante, que é o projeto antifumo. O que falta? Fiscalização. A questão do ambulante, fiscalização. E isso não sou eu, ou não sou só eu. Outros vereadores na Câmara têm cobrado do Poder Executivo e do prefeito a contratação de mais fiscais. Porque se a fiscalização não existe por falta de pessoal, vamos contratar. E nós temos cobrado isso do Poder Executivo. E eu sou um vereador do partido do prefeito, sou um vereador da base do governo e mais, eu sou o líder do governo na Câmara de Vereadores. Mas tenho cobrado. Porque há necessidade. Nós não podemos conviver com uma legislação boa. Muitas vezes a discussão de código de postura. Temos que votar o código de postura em Pelotas, que o nosso código está desatualizado. De nada adianta votarmos e aprovarmos um novo código de postura se não existir a fiscalização. De quem é a responsabilidade da fiscalização, Rubens? Do Poder Executivo Municipal, da Prefeitura. Então, o vereador faz a sua parte, aprovando leis boas, que defendam o interesse comum, que é a nossa função. Nós não podemos ver o exemplo do Rubens, o problema da loja do fulano e tal, não. Quando nós votamos um projeto de lei, nós temos que ter o discernimento que nós estamos votando para o todo, para a comunidade como um todo. Claro. Fizemos a nossa parte. Qual é o outro lado da moeda? A prefeitura fiscalizar. Falta fiscalização em Pelotas. Falta fiscalização.
Não, e não é só a falta, ela assume que falta e deixa, mesmo com os poucos fiscais que tem, poderia inibir, mas também não inibe. Inibe pontualmente para render algum fato na imprensa, episodicamente dá a impressão de que há uma fiscalização. É uma série de situações. Esse tipo de situação vai se acumulando, se perpetuando e tal. E a sensação que se tem, pelo menos a minha sensação, é de que a gente está lidando com um poder público. Eu até usei uma expressão, lembra Sucupira, lembra aquela novela O Bem Amado? Bem Amado. Agora o prefeito... Rodorico Paraguaçu era o nome do prefeito, Rodorico né? Paraguaçu. E tinham as irmãs Cajazeiras. Exatamente. Cajazeiras. Quem seriam as Cajazeiras de Pelotas? Não, e tinha o Zeca Diabo, que queria matar o prefeito. Quem é o Zeca Diabo hoje aqui na nossa realidade? Não sei, realidade? talvez sejam muitos, eu não sei. Eu queria dizer o seguinte, eu gostaria de ver o prefeito Fetter tomar algumas atitudes, né? Já teve tempo para isso, coisas que talvez marcariam o seu mandato e a sua figura, né? Rompendo com algumas práticas aí antigas que ele parece não estar disposto a romper. Mas, inclusive, me chamou a atenção que na sua indicação, no seu pleito para ser vice da governadoria, ele não lhe deu apoio, não é? Eu respeito a posição do prefeito Fetter, lamento profundamente. Sou um vereador do Partido Progressista, jovem, me vejo com plenas condições de exercer este cargo de vice-governador e por ser o líder do seu governo na Câmara de Vereadores. Respeito se ele tem algum comprometimento, algum grau de relação de amizade, ou já havia feito algum comprometimento com o deputado na época, Wilson Kovács, que seria, junto com o deputado Kovács, nós é que estaríamos nessa disposição. Respeito, mas com certeza e sinceramente lamento essa atitude do prefeito. Para finalizar esse bloco, eu queria apenas lembrar que mais um exemplo de Sucupira. Na segunda-feira eu recebi um release no jornal Amigos de Pelotas, que eu dirijo, né, dizendo que na segunda-feira o prefeito vai fazer a entrega no Largo Edmar Fetter, do lado da prefeitura e o mercado, de 3 caminhões que se destinarão ao transporte de merenda escolar. Um prefeito que gasta o seu tempo para entregar as chaves ao secretário da Educação de 3 caminhões, obrigatoriamente faz lembrar do Bem Amado e de Sucupira. Bem, faremos mais um intervalo e voltamos num instante. Voltamos para o terceiro e último bloco da entrevista com o vereador Eduardo Macluf, do PP.
Vereador, nós falamos agora há pouco sobre representação política e o que representaria se o senhor fosse indicado finalmente para ser vice na chapa da governadora Ieda nas próximas eleições. E também há um movimento, Acorda Pelotas, que busca fazer com que o eleitor pelotense vote mais em candidatos da cidade e da região, né? Em vez de votar em candidatos de outras regiões do estado. O senhor saberia explicar por que o nosso eleitor vota em outros candidatos e se acha viável esse movimento que dê certo aqui na cidade, aqui na região? Eu acredito que sim. Eu acho que o eleitor de Pelotas e da região tem que se dar conta, falávamos há pouco, do sistema de distribuição de recursos, que eu acho equivocado, mas a regra do jogo é esta, através das emendas parlamentares. Cada deputado federal tem direito a 12 milhões de reais de emenda por ano, 48 milhões de reais ao longo do mandato de 4 anos, além das emendas de bancada, da bancada gaúcha, que tem sido, nos últimos 4 anos, uma média de 350 milhões de reais ano, e a distribuição é feita, obviamente, pela representatividade política. Então, se faz necessário esclarecer isso ao eleitor de Pelotas, ao eleitor local. Agora, por que ele não vota nos seus candidatos? Talvez pela qualidade dos candidatos. Talvez os partidos deveriam ser mais criteriosos para fazer a avaliação e apresentar um nome ao eleitor de Pelotas. Talvez por esse desconhecimento das ações dos nossos deputados em relação ao seu trabalho. O que o deputado A, B ou C fez para Pelotas e fez para a região. Eu acho que esta publicidade, este esclarecimento tem que chegar ao eleitor de Pelotas. O volume de recursos que existe em Brasília, a centralização dos recursos em Brasília. O eleitor tem que saber que é só através de uma representação é que nós vamos conseguir buscar este recurso para a nossa região. Agora, já estamos incorrendo num erro. Na eleição de 2006, a última eleição para deputado federal, salvo engano, nós tivemos 8 candidatos a deputados federais com domicílio eleitoral em Pelotas. Nesta, já temos 12 pré-candidatos. Com todo o movimento, com toda a mobilização, ainda não conseguimos reduzir o número de candidatos. E aí pulveriza os votos. O problema não é só o eleitor votar em candidato de fora da nossa região, votar no candidato do norte do estado, da região da Serra, da região ou que represente o litoral norte. O problema é que nós aqui lançamos muitos candidatos e pulveriza os seus votos. E nós, os candidatos ou pré-candidatos a deputados federais e estaduais de Pelotas, acabamos alavancando candidaturas de outras regiões, porque damos legenda para que outros candidatos, a exemplo, os candidatos da Serra, onde há uma concentração em Caxias do Sul, para votar em eleitores, em candidatos a deputado estadual e federal comprometidos com Caxias. A exemplo de Santa Maria. E nós acabamos fazendo o quê? Legenda, porque pulverizamos o voto nos mais diversos candidatos dos diferentes partidos e somos legenda o que garantimos a cadeira destes outros candidatos. Então, os partidos políticos de Pelotas e da Zona Sul têm que, primeiro, filtrar quem serão seus candidatos. Quem sou eu para julgar alguém? O senhor acha que nós devemos ter menos candidatos? Com certeza, mas com certeza. Bem menos candidatos. Mas bem menos. Se tivemos 8 na eleição de 2006... Quantos deputados federais Pelotas elegeu? Nenhum. Agora o Fernando Marrone assumiu uma cadeira porque foi eleito prefeito o Tarcísio Zimmermann e abriu a vaga do Zimmermann e o Marrone subiu como candidato. Quantos deputados estaduais Pelotas elegeu na última eleição? Um deputado estadual. Nelson Hart. A Leila assumiu agora porque era suplente e o deputado Marco Peixoto assumiu uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. Então, uma cidade com 246 mil eleitores... Por que outros municípios... Santo Augusto é um município que tem 7 mil eleitores, mas que concentram votos em Pompeu de Matos, que é um deputado federal, e Jerônimo Guerin, que é um deputado estadual. Um município de 7 mil eleitores tem um deputado federal e um deputado estadual. Claro que não é o eleitorado de Santo Augusto que garante a cadeira deles, mas é a mobilização da região junto com o município desses 2 deputados que faz garantir a cadeira deles na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Então nós temos que estar atentos, não podemos tão somente culpar o eleitor de Pelotas, mas principalmente responsabilizar os partidos políticos da nossa cidade. Essa maior votação em outros candidatos de outras regiões não tem a ver também com o maior poder econômico da região norte? Com certeza, fazer a campanha? O poder econômico influencia em campanhas eleitorais. Eu sou um defensor do financiamento público de campanha. Todos estariam disputando em condição de igualdade. O sistema não é esse. Uma das bandeiras que eu vou defender é essa, estando na Câmara dos Deputados. Financiamento público de campanha.
Outra coisa importante, parece distante da nossa realidade, né, mas que nos Estados Unidos existe, é a possibilidade de um candidato ele pleitear a vaga sem ter partido político. Ser um representante da sociedade, de alguma entidade, de algum setor e tal. Isso seria uma boa, né, se passasse na nossa reforma, né? É um avanço, mas veja as dificuldades para aprovar uma reforma política. Há quantos anos nós discutimos uma nova estrutura de política para o nosso país, a reforma política? Olha a dificuldade. Aí aprova a reforma política, um ou outro detalhe, a possibilidade da janela ou não, quando da substituição do partido, a possibilidade do uso da internet ou não numa campanha eleitoral. Eles discutem a periferia. Agora, eles nunca entram realmente no assunto que interessa, que é o voto distrital misto, que é o financiamento público de campanha, que é a redução do número de partidos políticos. Olha o tanto de partidos políticos. Há necessidade, há tanta diferença ideológica no nosso país para que possamos ter uma representação de 30 partidos políticos? Falando nisso, agora há pouco, ontem, Marina acabou se sendo candidata a presidente pelo Partido Verde, vai ter 1 minuto e pouco só na televisão, e está com 12% e com possibilidade só pode crescer, né? Deve crescer, né? Com certeza. Eu queria, aproveitando esse gancho, queria saber qual é a tua avaliação sobre a eleição presidencial. O senhor acha que vai polarizar ou Marina tem chance? Não, eu acho que essa eleição nós vamos continuar tendo uma polarização entre o PSDB e o PT. A polarização que já existe da época do presidente Fernando Henrique, depois com o presidente Lula, com as candidaturas de Geraldo Alckmin e José Serra. E neste ano, ao meu ver, teremos ainda a polarização em torno do nome de Dilma Rousseff e José Serra. A candidatura de Marina Silva, realmente, como tu bem colocasses, em que pese ela ter 1 minuto de televisão e já está com 12% nas pesquisas de intenções de votos, ela não cai desse percentual, ao meu ver, porque é uma candidatura simpática, é uma figura simpática, tem uma biografia muito interessante, a Marina Silva, mas eu acho que ela vai enfrentar uma dificuldade de romper essa polarização entre esses dois nomes de José Serra e Dilma Rousseff. E, no meu entendimento, muita coisa ainda vai acontecer. Hoje é muito difícil de fazer uma previsão. A Dilma está na frente do Serra. Ora, a campanha se define, uma campanha presidencial, através da propaganda de televisão. Então vem todos aqueles lances de marqueteiros políticos, de todas aquelas funções de pesquisa de opinião pública, quantitativa, qualitativa, que vão definir este processo eleitoral. Seria muito precipitado neste momento e que não iniciamos ainda os programas eleitorais na televisão, espaço gratuito, fazer alguma avaliação nesse sentido. Você acha que eu particularmente apoio a candidatura de José Serra. José Serra? José Serra. Você acha que se ganhar Serra ou Dilma fará grande diferença para o país? Não mudou muito. Não mudou muito. O presidente Lula deu continuidade ao programa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Porque a estabilização econômica do nosso país veio na época do presidente Itamar Franco e sucedido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi graças a essa estabilização econômica que o presidente Lula conseguiu avançar nos seus programas, diversos programas meritórios, como o programa Minha Casa Minha Vida, como um programa forte em investimentos pesados em habitação popular, saneamento básico, o Bolsa Família, que hoje existe, mas era o Bolsa Escola na época do ministro Paulo Renato, na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que também tinha, se eu não me engano, o apoio do Gustavo Buarque no governo do Distrito Federal. Então, poucas coisas mudaram. Eu acho que o presidente Lula conseguiu pegar um país já com uma estabilidade econômica e isso fez com que ele tivesse, através dessa estabilidade econômica, condições de implementar esses programas sociais que o presidente Fernando Henrique não teve condições de implementar com grande êxito ou em tão grande volume, porque estava ainda numa fase de ajuste da estabilidade econômica. Tem algumas diferenças, né? Por exemplo, na parte educacional, por exemplo. Na área educacional, o governo FHC dizia que o investimento, não havia dinheiro para se investir na educação pública de nível superior. Achavam que devia expandir o número de vagas no ensino superior, mas investiram, portanto, já que diziam que não havia verba para se criar universidades públicas, no ensino privado. E aí abriram várias universidades, e abriram caminho para as universidades e cursos na área técnica particular, né? Sim, tá. Não pública. Não pública. No governo Lula
se criou a universidade, está se expandindo de vagas na esfera pública, né? Tem algumas diferenças assim que... Tem outras diferenças, por exemplo, o cartão corporativo, o mensalão, são diferenças. Existia no governo Fernando Henrique, corrupção existia no governo Fernando Henrique. Inclusive a votação da reeleição, que dizem que foi um grande processo de mensalão, mas não com a intensidade desse governo. É uma outra diferença. Eu me atrevo Eu tenho que provocar o Rubens aqui, eu estou provocando aqui. Eu me atrevo a dizer o seguinte, eu sempre digo o seguinte, o PT prometeu a santidade, o céu na terra. Sempre fez isso. O monopólio da moralidade era deles. O monopólio até da então. moralidade da ética era deles. Né? Até então. A gente apoiava, eu apoiei, prestigiei, torci e tal. Quando eles ocuparam o poder e faziam uma oposição sistemática, na época eu estava em Brasília e via que era uma oposição sistemática a boas ideias, inclusive, apenas para marcar a posição e chegar no poder. Quando chegaram, fizeram uma série de coisas que não poderiam ter feito. Então, eu sempre digo assim que o PT não podia ter feito o que fez. Todos os outros até poderiam, mas não o PT. O Rubens. Então, daí vem a minha decepção com o PT. Mas vem cá, às vezes dentro da nossa casa, da nossa família, tem aquele primo, um irmão, que é a ovelha negra, que se desvirtua. Às vezes como é que tu não vai esperar isso dentro de um partido político? O meu partido político, Partido Progressista, é o mesmo partido do Paulo Maluf. Que escândalo! E decepção maior para mim de ter um Paulo Maluf dentro do meu partido? Se bem que segundo ele não tem culpa de nada. Não, segundo ele não tem culpa de nada. O Lula não sabia de nada, o Zé Dirceu é um inocente, todos são inocentes. O meu partido é o partido do Paulo Maluf. Existem pessoas, maus políticos e maus exemplos do meu partido? Existe. Paulo Maluf é um deles. Parte do PP? Então, hein? É difícil integrar o PP, as fileiras do PP? Claro que não é difícil. Me diga um partido político que tu não tem um mau político. Me diga uma família que infelizmente não tem. Ainda tem essa santidade, né? O José, o filho do Sarney, o Zequinha Sarney, não é tão santo assim. Sarney é do PV. Então é isso que eu digo. O sol continua mais ou menos ainda também, né? Ou também já está poluído? Talvez não esteja poluído pela corrupção, mas o PSOL eu poderia te dizer que através das agressões e de muitas acusações infundadas, também é uma postura não ética do partido. Nós temos que avaliar a ética como um todo. O médico que não dá o recibo é uma postura não recomendável, não é ético. Uma acusação infundada, como diversas o PSOL fez, também não é ético. E a cidade... Então, é o que eu estou te dizendo. Se dentro da família, às vezes, nós temos um irmão, um primo, um parente que desvirtuou, como é que nós vamos ter isso dentro de um partido político? Por isso é importante um projeto como esse do Ficha Limpa. E tantos outros que deverão vir. E cada vez mais a publicidade, através de espaços como este teu aqui, um espaço crítico. Um espaço crítico, através de blogs, através da internet, através do Twitter, através da imprensa escrita, falada, nós temos que demonstrar o que está acontecendo. E cada vez mais o homem público tem que ocupar esses espaços aqui, para vir dar explicação, para dizer o que está fazendo. Bem, Eduardo, eu agradeço a tua presença no programa de hoje, primeiro que nós fazemos ao vivo. Agradeço aos telespectadores por terem aguentado o nosso debate aqui e acompanhado a gente até o final. Desejar a todos uma boa noite e nos encontramos de novo na próxima sexta-feira às 20 horas. Boa noite, tchau!